Muito boa noite a todos. Este é mais uma vez o Tabelando Podcast. Vamos falar um pouquinho sobre a nona jornada da Série A italiana. Eu sou o Jota, estou aqui com o Fernando. Fernando, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre essa loucura que foi esse 4-4, sobre essa Atalanta passando o carro, sobre essa Fiorentina crescendo e crescendo e passando o trator em cima de todo mundo também. Foi uma jornada intensa dessa Série A, né? Boa noite. Sim, mais uma jornada de goleadas. A Fiorentina vem mostrando que tem poder ofensivo. Mais um jogo, mais uma goleada. Então, muita coisa aí para a gente conversar. Boa. Pessoal, não esqueça de deixar o like, de seguir o canal, de ativar o sininho também, de deixar os comentários também, porque a gente sempre gosta daquela resenha boa, daquele papo sobre futebol. Vamos começar falando então do líder, né? Napoli 1, Leite 0. Esse Napoli que, quando precisa, faz o que é necessário, né? Faz o mínimo necessário. Gol do Di Lorenzo. Não foi um jogo brilhante do Napoli, teve bastante oportunidades, jogou relativamente bem. O Billy Gilmour fez uma ótima partida também. Um jogo que não jogou, o Kvaratskhelia jogou, entrou no segundo tempo. Estava tentando lembrar se ele tinha entrado ou não. O David Neres que começou jogando. Boa É, oportunidade para ele. é verdade, boa oportunidade para ele. O Leite pouco conseguiu fazer também, até conseguiu alguns remates, mas pouca coisa também no jogo. O Napoli meio que controlou o jogo, teve um gol anulado do próprio Di Lorenzo na primeira etapa. O gol saiu aos 73 do segundo tempo também. Ah, um jogo relativamente controlado. O mais importante aqui foi a questão do resultado. Acho que o Napoli podia ter feito um pouco mais de gols, até pela quantidade de oportunidades que gerou. Mas neste caso aqui foi importante os 3 pontos para ficar lá no topo e conseguiu rodar um pouco o elenco também, né? Sim, assim, era um jogo que a gente esperava mais, porque o Napoli estava em primeiro lugar, pegando o último colocado do campeonato. Então a gente esperava um jogo de mais gols do Napoli. Mas o Antônio Conte veio com algumas mudanças. Ele veio fazendo, aproveitou um jogo, teoricamente seria um jogo mais fácil, para fazer algumas mexidas. Que hoje o Kvaratskhelia é o titular do time e Uhum. o Politano também. Então Politano, né? Uhum. ele vem com essas mudanças, ele deixa os dois no banco, descansando, e vem com o David Neres e o Onkong, alguma Uhum. coisa assim, Onkong. Então, são testes a ser feito. Aproveita o jogo mais fraco, faz esses testes e vê como que o time vai se comportar para quando chegar um jogo maior, ele ter peças para repor e ele entende ali onde é que ele pode colocar tal jogador. Então foi um jogo importante para isso. Uhum. E o Napoli bem tranquilo, muitas chances de gol, teve chances de ampliar, de conseguir um placar maior. Faltou mais precisão na finalização. Uhum. E o Leite ali meio que sem oportunidades, um chute ou outro no gol, mas sem grandes chances criadas. Exato, foi isso, assim, um domínio do Napoli e mais importante do que isso foram os 3 pontos. Boa. Vamos passar já pro jogo que importa para a rodada, que tá todo mundo querendo falar. Eu vou dar uma pulada aqui. A gente teve, só antes de a gente chegar no jogo 4-4, a gente teve um Bolonha em Milan que foi adiado, tá? Por causa das enchentes lá na região de Bolonha. Então o jogo foi adiado. Não tem ainda uma nova data, mas em breve deve ter já uma nova data desse Bolonha em Milan, tá? Então esse jogo não aconteceu. Inter e Juventus 4-4. Acho que esse foi o grande jogo da rodada. Achei bem interessante a formação da Inter, que eu achei que o que o Inzaghi não ia com esse meio campo, porque a Juventus tem realmente um meio campo um pouco mais forte também, mas ele foi com o meio campo praticamente titular, agora com o Zielinski, no caso, entrando, né? Eu achei que ele fosse mexer um pouco, colocar o Fratesi, na verdade, para dar um pouco mais de gás nesse meio campo. E o Zielinski, querendo ou não, fez 2 gols de pênaltis, mas fez uma boa partida. Eu gostei muito do Mkhitaryan também, conseguiu entregar muito bem. Claro que a gente não tem, acho que o Çalhanoğlu tá machucado, senão provavelmente seria o Çalhanoğlu no lugar do Zielinski, seria Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella, que é normalmente este meio campo. O Di Marco com muitos problemas com o Francisco Conceição.
O Francisco Conceição para mim foi o melhor da partida, que gerou de jogo, que gerou de perigo dos dois lados, ou em cima de Marco ou em cima do Dumfries, era muito, realmente ele é um grande destaque dessa Juventus. É, Destruiu o jogo. é, Muito bom em campo. muito E a bom. Juventus já Uhum. falou que quer comprar ele em definitivo. Vai Ele comprar, ainda vai ele não comprar. é, ele não Sim. é 100% da Juventus. Uhum. E a Juventus já deu uma entrevista falando que quer comprar ele, quer adquirir o passe dele e continuar com ele para as próximas temporadas. E não é para menos, né? Ele é muito novo ainda também, então o Chico Conceição aqui tem muita. Apesar de assim, minha sensação, tá? Não assisti o jogo inteiro, mas minha sensação, a Inter merecia a vitória. A Juventus não fez um jogo tão primoroso assim, principalmente no segundo tempo. A Inter foi bem dominante até o primeiro gol do Yildiz, logo que ele entra, acho que foi 70, se eu não me engano, é o gol do Yildiz. Deixa eu até dar uma conferida aqui para confirmar o tempo, que foi 70 e alguma coisa, e 71. Até ali, a Inter foi dominante. Para mim, até os 30 minutos do primeiro tempo, foi um jogo relativamente equilibrado dos dois lados, os dois com chances e atacando bem. Foi um jogo bem legal nesse sentido. Dali em diante, a Inter começa a ter um amplo domínio, então ela termina o primeiro tempo muito forte e ela começa o segundo tempo muito bem até os 70, até o gol do Yudiz, e depois o jogo volta a ficar aberto. Então, assim, a Juventus ela teve dois períodos, mais pro final do jogo e mais no começo do jogo, onde ela conseguiu equilibrar, achar os gols e conseguiu sair com 4-4, digamos, ali do, do Giuseppe Meazza, né? Sim. Eu, o resultado para mim ficou bom o empate. Eu não acredito que um ou outro foi melhor, foi mais momentos do jogo. Certos momentos o Juventus melhor, certos momentos a Inter melhor. E é normal um jogo desse tamanho. Dificilmente um time Vai dominar, né? vai ficar dominando um jogo grande desse. E nos canais esportivos na Itália, muito davam a formação inicial de Wilds como titular. E, e o Thiago Mota colocando ele no banco foi uma surpresa para muita gente. Uhum. Muitos achavam que ele iria titular. E, e a gente percebe a diferença quando ele entra em campo. Claro que os primeiros 30 minutos da Juventus foi muito bom. Muito se dá por Francisco Conceição a quantidade de jogadas que ele tenta, ele não tem medo de arriscar, ele erra, ele vai e tenta de novo. E a quantidade de jogadas que ele tenta fazer, vai buscando, deixar os seus companheiros na cara de gol para Ele deu uma fazer gol. assistência pro Assistência Vlahovic, que né? ele, sim, assistência que ele dá ali no pro assistência foi Vlahovic. pro IA Ah, não, foi pro time E. Uhum. isso, time é. Foi para ele ali numa jogada bonita, Verdade. beira de campo. Foi do McKennie pro Vlahovic. Uhum. Isso. Então, foi assim, o melhor momento da Juventus, o primeiro tempo, foi esses minutos iniciais com o Francisco Conceição. E aí, depois, final do primeiro tempo, o Juventus meio que se desliga um pouco. E aí, no segundo tempo, entra o Pildes em campo. E aí o jogo muda de novo. E aí é quando a Juventus volta a tentar jogar. Antes Uhum. disso, no segundo tempo, não estava tentando direito. O jogo era mais da Inter. E aí o jogo muda, a Juventus vai para cima, tenta o empate, depois tenta ali uma virada. E é um jogador que eu até brinco contigo que a gente vai ouvir muito dele. É um jogador que tem pouca mídia, novo, e a gente vai ouvir Turco, muito né? dele ainda no futuro. É um turco, Uhum. e é um bom jogador. Eu gosto do estilo de jogo dele. Às vezes ele é mais um meia de campo do que um avançado. Uhum. E foi um bom jogo para um E os futebol pênaltis? acompanhar. Não, os pênaltis é um pouco discutível. O pênalti ali que o Zelinski bate e faz o gol é um pouco O primeiro foi do discutível. Danilo, né? Sim. Que ele foi chutar e o Churran estica a perna, ele chuta. Pra mim é pênalti. Pra mim aquilo ali não tem não tem discussão. Agora, o segundo, assim, muitos consideram como pênalti. Eu, para mim, não marcaria. Eu deixaria o jogo seguir. O, o Danilo que vem sofrendo um pouco defensivamente. O Thiago Mota está tentando dar uma moral para ele no jogo passado da Juve. Deu a braçadeira de capitão, está tentando dar uma moral para ele, porque ele, alguns jogos vem sofrendo algumas falhas. Então, tem alguns pontos ali de correção na Juventus, mas a Juventus que tem fazendo um bom campeonato.
os bons resultados. Foi um jogo bonito de assistir. Na seleção, o próprio Danilo tem sido muito contestado, né? Sim, Tem esta nota também, né? Ele na própria seleção também tem sido muito contestado, então isso também tá jogando um pouco contra ele. Até tô voltando aqui para ver, para lembrar qual que era o segundo pênalti. Que o primeiro para mim é incontestável do Danilo, então não há muito o que questionar ali. sim. O segundo é o do. O primeiro ali é um pênalti, claro, não tem muito o que fazer. O segundo, ah, o segundo pênalti ali cadê? Aos minutos 37. 37, deixa eu pegar aqui. Isso. Aos minutos 37 foi o Pierre, Foi o defensor da. sim, o Pierre Calulu. Isso, Pierre Ah, o Calulu. Calulu. Uhum. Isso, ele é um pouco descuidado. Ele, deixa eu ver. E o pênalti, o segundo pênalti acontece logo 2 minutos depois do 2-2, né? Sim, o 2-2 sai aos 35, o pênalti aos 36, aí tem a confirmação, e o gol sai aos 37. Então foi tudo em seguida. Foi tudo logo em É, seguida. eu não entendi muito bem porque. Agora eu vi o lance de novo aqui. Porque ia ser mão, né? Ia, Do Thuram. ia ser Então, mão. então eu não sei É, como é que a regra se comporta nesse sentido. Porque se ia ser mão, como é que tu vai dar pênalti do que ia ser mão? é um pênalti meio duvidoso. Se a gente for considerar em outros campeonatos, for olhar, trazer para um cenário de Premier League, é um pênalti que provavelmente não marcariam. Dificilmente seria marcado. Mas tem muitos aí que vão achar que mesmo sendo mão, marca o pênalti, deixa a decisão ali do árbitro de campo decidir. Sim. É É, meio foi o que o árbitro duvidoso marcou, assim. inclusive, Sim. né? Mas. O árbitro de vídeo nem se envolveu direito nesse lance. Era 53 minutos, tava 4-2, né? O Dumfries faz logo no minuto 53. E o jogo, a Inter ainda fica em cima, com bastante chance ainda. Foi um jogo aí de 28 tentativas de gol, 9 remates na baliza da Inter, 5 remates na baliza da Juventus. Então foi um jogo relativamente bem movimentado. Foram 13 cantos para a Inter, 5 cantos para a Juventus. Então a Inter apareceu bastante para mim. O Lautaro, umas duas, três finalizações de primeira ali muito mal. Tá difícil a temporada para ele. Ele não tá conseguindo fazer o que ele conseguiu fazer em outras temporadas. Se espera mais do Lautaro, né? O próprio Marcos Thuram está conseguindo entregar mais do que o próprio Lautaro. É... Francisco Conceição, acho que já dei a nota. O Vlahovic mais um gol, né? Então, importante para ele, né? Para a própria Série A. Vamos ver como é que tá aqui a nível de gols, mas o Reteg da Atalanta é o artilheiro com 10 gols, o Marcos Thuram com 7 e o Vlahovic com 6. Então começa bem também a temporada a nível de gols. Um bonito gol também do Mkhitaryan. E os dois gols do Yudi são belos gols, né? Os dois gols finais, assim, aqueles gols de botar a bola debaixo do braço para resolver. O primeiro gol mesmo, ele puxa para a perna esquerda, bate na diagonal muito bem, assim. Poucos jogadores conseguem ter essa precisão. E ele parece ser um canhoto destro, assim, não tem muito perna boa assim pra ele, realmente é um jogador diferente. Sim. 19 anos, um clássico desse tamanho e conseguir colocar a bola debaixo dos braços E e entrando, né? Entra frio, catimbar. não é que tá jogando, Sim, tá quente, né? Entra frio e se adapta ao jogo e realmente gostei muito dele. Gostei muito desse jogador. Outro jogador que entrou e gostei muito, que é do lado da Inter, é o Fratesi. Já falei dele, tanto do Fadioli do lado da Juventus quanto o Fratesi, mas o Fratesi entrou muito bem também. Gosto muito desse jogador, então olho nele. A gente fala bastante do Locatelli e do Barella, que são, né, os médios com maior destaque, mas esses dois também são muito bons, tanto o Fadioli quanto o Fratesi, né?
Se a gente for olhar, né, na Série A, em jogos de Inter e Juventus, é o primeiro jogo da história que tem 5 gols no primeiro tempo. Em mais de 200 jogos na história toda. E esse é o primeiro na história que tem 5 gols no primeiro tempo. Para ver Boa. de como foi frenético o jogo. Assim. Muito bom de assistir. Intensidade lá em cima. E eram dois times que não estavam fazendo muitos gols nos seus jogos. Era 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, tanto a Inter quanto a Juventus. E quando se encontraram, foi uma loucura. Realmente um jogo bem interessante. Vamos passar para Fiorentina e Roma. A Roma me parece numa crise, né? Porque tá difícil. A Fiorentina completamente dominante durante o jogo. O Bove, que é ex-Roma, fez gol. O Hummels, que quase não joga, inclusive deu entrevista reclamando que queria jogar, entrou na Roma e fez gol contra. Autogolo. O Moise Kean, ex-Juventus, que a gente acabou de falar também, fez 2 gols. Então, assim, para mim, assim, foi um completo atropelo, tá? A Fiorentina passou por cima, foram 21 a 14 remates, 10 remates a 5 no gol, foram 6 escanteios a 2, foi de posse de bola. A Fiorentina até não teve tanta posse quanto a Roma, mas foi 3,8 de XG para 0,65. Foi assim, um passeio da Fiorentina e mais uma goleada da Fiorentina que olha nessa Fiorentina, né? Começa a se destacar, começa a aparecer para o campeonato, né? Sim, a Fiorentina que ofensivamente está muito bem no campeonato. É Uhum. goleada atrás de goleada. Na Conferência Liga vem de uma goleada. Série A vem de goleada. Ganhou do Milan. Ganhou do Milan em casa. Então, é uma Fiorentina que está vindo muito bem. Tá fazendo bons jogos. Tá na parte de cima da tabela. Tentando classificação para a Champions League. Então, de olho na Fiorentina que está entregando bons resultados em campo. A Roma é aquela questão, a Roma está no meio da tabela, tá se complicando, então ainda é começo da temporada, mas é bom abrir o olho para depois não ficar muito distante para tentar correr atrás do prejuízo. Exatamente. É o Dovbyk que veio do Girona há pouco tem entregado, o Pellegrini tá sofrendo, pouco tem conseguido jogar. O Hermoso muito mal foi expulso, mas muito mal na partida, completamente sem rotação, sem velocidade de jogo nenhum. Muito mal mesmo. A linha de zaga como um todo, o Mancini também não foi muito bem. O Dybala botou a bola na trave de falta, mas nada muito além disso. Esse trio de ataque do Vic Pellegrini e Dybala não tem funcionado muito bem. O gol sai inclusive do Koné, que entra no lugar do Cristante, mais pro meio campo também. Então, assim, não é um elenco tão ruim, mas é um começo um bocado difícil para essa Roma. É, precisa começar a se achar, precisa começar a melhorar. E essa Fiorentina muito bem, né? O De Gea fez uma defesaça também numa batida do Dybala. Também é um dos destaques, né? O De Gea renascendo aí na Fiorentina, com alguns jogadores aí que eram até contestados. O Bove, por exemplo, foi contestado na própria Roma. O Moise Kean foi contestado já na Juventus. O De Gea, querendo ou não, acaba saindo pela porta dos fundos do Manchester United. Então, o Gosens acaba sendo chutado da Atalanta, que era realmente um bom jogador. Então, Bom você ter comentado sobre isso, que o ele tá 1 ano sem jogar. tava Ele um ano sai sem do jogar. Manchester United, Uhum, fica 1 ano sem jogar, sem oportunidade, não tinha oportunidade em algum clube, e a Fiorentina uhum. vai atrás dele e contrata ele. E vem entregando muito bem pela Fiorentina. E é bom destacar isso. É um goleiro que estava sem oportunidade. Exatamente. Vamos dar uma passadinha aqui rapidamente pro jogo da Atalanta. Que a Atalanta acho que também passou o carro, né? Esse jogo eu não assisti, mas a Atalanta passou 6-1 no Verona, né? Olho nessa Atalanta, que a gente sempre falava que é um time perigoso. Retegui aí, que é o artilheiro do campeonato, fez mais 2 gols. Gol do Decateleri, 2 gols do Lukman, que foi quem resolveu no final da Europa League no ano passado. Passou de passagem, né? Passou por cima do Verona, o Verona sem nem entender o que estava acontecendo. E essa Atalanta é um time com o Gasperini já há um bom tempo, né? Tá na mão do Gasperini.
E tá entregando, né? Tá entregando em gols, tá bem na classificação também, tá ali disputando vaga de Champions com essa Fiorentina também, é uma boa briga pra gente ver. Isso é perigoso pra Lazio, isso é perigoso pra Milan, isso é perigoso pra Roma, que não conseguem disputar nesse nível, não estão conseguindo disputar nesse nível que a Atalanta, que a Fiorentina tem conseguido disputar, o próprio Napoli, que é o líder do campeonato, que não é o dos grandes no caso ali também, né? Então é interessante ver essa Atalanta. É um projeto, né? Essa Atalanta é lindo de ver pelo projeto. É um projeto bem sucedido e é um time muito competitivo, né? E é o melhor ataque da competição. O melhor ataque da competição hoje é, em primeiro lugar, Atalanta, 24 gols. E aí depois vem Fiorentina e Inter com 20, 21. Então, o melhor ataque da competição hoje é Fiorentina e é outra que também é goleada atrás de goleadas, assim como a Fiorentina. Uhum. É, foi uma jornada de muitos gols, né? 6-1 da Atalanta, 5-1 da Fiorentina, 4-4 Inter e Juventus, 2-2 Monza e Venezia, 3-0 Lazio no Genoa. Então foi assim uma média de gols até alta para a Série A, que não é uma liga que costuma ter tantos gols, é mais fácil ter ligas como Bundesliga ou até a própria Premier League, que te gera mais gols do que a Série A, mas legal de ver a liga conseguindo gerar essa quantidade de gols, ver esses ataques fortes. A própria Itália, não só a liga, mas a própria Itália também está precisando bastante desse pessoal que faz gol, né? E aqui Sim. então os 11 da Só jornada. um, Vai. só um ponto ali que estava ali a Genova que tomou 3-0 ali da Lazio, mas uma notícia aí pro lado da Genova que é a volta do Balotelli à Itália, Ah, Genoa, é verdade, ele foi anuncia. anunciado hoje que ele volta à Itália e vai jogar aí pelo Genoa. É puro marketing, porque ele já não é mais jogador de futebol já faz um bom tempo, né? Mas enfim, vamos lá pros Vamos ver o que ele pode entregar. acho muito difícil ele entregar qualquer coisa. Acho que ele tava jogando a terceira divisão já, mas tava muito mal. Bom, primeiro goleiro Milinko Savic da Torino. Eu não sei quantos Milinko Savic existe, mas eu já vi uns quatro pelo menos. Tem um médio que era da Lazio, agora tá jogando acho que na Arábia. Tinha um outro que acho que jogava na Atalanta também. É muito Milinko Savic. Tem um mais antigo também, um Milinko Savic também que jogava, que acho que era croata. Então é muito Milinko Savic, mas esse da Torino, então, goleiro. Vou ser sincero que eu não vi o jogo da Torino, então não sei exatamente, é mais aqui provavelmente a nível de notas. Nuno Tavares da Lazio, foi um dos melhores da partida do 3-0. O zagueiro do Como, mesmo Como tenha perdido, o Kempf, então acaba ganhando por nota ali no caso da SoftScore, tá? Lembrando que esses 11 são da SoftScore. O Ramani e o Di Lorenzo, né? O Di Lorenzo fazendo gol e o Ramani zagueiro do Napoli na vitória de 1-0. O Zielinski, no caso, não achei que tinha essa nota, porque acabou fazendo os dois gols de pênalti. Acho que foi uma boa partida, mas tinha outros jogadores na própria partida que fizeram mais do que ele. É, Tem o Kyriaco, né? Kyriaco, eu não sei como é que pronunciar o nome dele corretamente. Do Monza. O Monza que ganhou, então, empatou 2-2 na verdade, que acaba tendo 9,1 de nota. O Bove que fez gol da Fiorentina, o Lukman que fez dois gols na Atalanta, o Decatelleri também que fez gol no jogo da Atalanta e o Retegui que fez dois gols também, que é o artilheiro da Série A, também com dois gols. Acho que faltou um pouquinho mais de Inter e Juventus. Para um 4-4 cabia mais Inter e Juventus aqui. Mais jogadores da Inter. Acho que o Will Dias poderia ser uma das opções a ter sido colocado aqui. O próprio o Francisco Conceição também seria uma outra opção a estar aqui também. Talvez até alguém da Fiorentina, porque também só o Bove, acho que a Fiorentina fez mais do que isso também. Não sei. Acho que poderia. É um pouco complicado também, porque o Reteg fez dois gols, o Lukman fez dois gols. É, enfim, acho que o Zelinski não caberia aqui, não O teria muito. Zelinski aí tá mais pelos gols dele, fez 2 gols de pênalti, Pois é, mas se a gente for comparar aí, por exemplo, com o jogo da Atalanta, o Ederson, o brasileiro Ederson, jogou muito mais. é verdade. O Martin Lerum, também da Atalanta, também jogou muito nesse jogo de 6-1 contra o Verona.
Então, tem jogadores ali na mesma posição que jogaram melhor nessa rodada. Tá, eu também acho. Próprios meio-campos ali da Inter e da Juventus, fora os Zielinski, obviamente, foram melhores. Passando aqui então a tabela, Napoli líder, 22 pontos, já 4 pontos da Inter de Milão. Não é o melhor ataque, não é a melhor defesa, está entre as melhores defesas, mas se mantém lá em cima, essa é a parte importante, ficar continuando vitórias. Então, o Inter de Milão vai a 18 com um empate, no caso. Em segundo, Juventus 17, terceiro, Fiorentina 16, quarto, Atalanta quinto, 16. Então, 2 pontos do segundo até o sétimo, né? Então, o Udinese também ganhou. A Lazio, desculpa, pulei a Lazio, o Lazio em sexto com 16, o Udinese em sétimo com 16, a gente está falando 2 pontos do sétimo ao segundo, então tá bem embolado ainda, só o Napoli deu realmente uma escapada, o Milan então com um jogo a menos, poderia estar com 17, poderia estar lá em cima também, se caso ganhar, do Bolonha, claro que tem toda aquela situação para conseguir ganhar do Bolonha, né? O Milan a gente sabe que é um time que oscila bastante. A Torino em nono com 14 pontos, o Empoli em décimo então com 11 pontos. A Roma em 11º com 10 pontos, preocupante, já 11º para Roma. E aí para aí já são 9 jogos, né? O Bolonha 12º então com 9 pontos. Vamos ver como é que vai ser esse jogo com o Milan para equiparar esse jogo. O Como 13º com 9 pontos, o Cagliari 14º com 9 pontos, o Verona 15º também 9 pontos. O Monza 16º, 8 pontos. O Parma 17º, 8 pontos. E os três da zona de rebaixamento é o Genoa com 6 pontos. O Venezia com 5 pontos. Em 19º e último colocado, como já bem disseste, o Lecce com 5 pontos também. Então esta é a tabela da Série A. Olho só mais pro Roma e pro Como. Vamos ver se consegue ficar na Série A mesmo, né? Próxima jornada, então, jornada 10, acontece já amanhã, né? A partir de amanhã já tem jogo. É uma jornada que vai ter no meio de semana, então a gente vai ter uma outra jornada no final de semana. A gente não vai gravar vídeo dessa jornada do meio de semana porque a gente não tem as outras ligas acontecendo. Mas a gente vai ter essa jornada do meio de semana e vai ter a jornada do final de semana. Então a gente vai passar com vocês na próxima segunda-feira da jornada do final de semana. Mas mesmo assim, para ficar de olho, Cagliari e Bolonha, Lecce e Verona, Milan e Napoli, jogão aqui para a gente ficar de olho lá no San Siro. Então um jogo bem interessante do líder. Acho que pode ser que o Milan consiga tirar pontos desse líder. A Inter visita no dia 30 o Empoli, no caso na quarta-feira. O Venezia enfrenta o Udinese também na quarta-feira. E a gente tem Atalanta e Monza na quarta-feira em casa. Pode ser que mais uma goleada da Atalanta, ainda mais em casa contra o Monza, grande chance. Juventus e Parma, boa chance para essa Juventus engatar uma vitória aí. Genoa e Fiorentina. O Genoa é um time um bocado vulnerável, pode ser que essa Fiorentina consiga uma boa vitória. Como o Lazio, um jogo interessante, como tentando se recuperar. A Lazio acabou de fazer um 3-0 e Roma e Torino em casa, então chance para a Roma voltar a vencer, se recuperar dessa goleada tomar sofrida pela Fiorentina também, então se posicionar. A gente vai tentar na próxima segunda-feira falar um pouco, não da rodada, mas como aconteceram essa e a próxima rodada, obviamente, a gente vai falar com mais detalhe, aí para a gente fazer um panorama completo também dessa jornada 10 e da jornada 11 que vai acontecer no final de semana também, tá? Fê, mais alguma coisa para a gente fechar a Série A? Vamos acompanhar o Como aí, que está conseguindo bons resultados e tem grande chance de continuar na primeira divisão. Ah, Como que é pequeno, um projeto novo, com investidores, muitas pessoas ali conhecidas do na meio do futebol, direção. né? Uhum. Então, é um projeto interessante aí para a gente acompanhar e quem sabe futuramente a gente faz um vídeo específico aí do Como. Boa. Olho também, pessoal, no Milan e Napoli, né? O jogo vai ser um jogo bem interessante amanhã para estar assistindo aí, tá? Pessoal, então a gente passou então a jornada 9, deixamos já para vocês a jornada 10 também da Série A. Não esqueça de deixar o like, de seguir o canal, ativar o sininho, deixar os comentários também, porque é sempre importante para a gente também engajar o vídeo, mas também para a gente trocar ideia e falar sobre futebol, tá? Essa foi a Série A, essa foi a jornada 9, tá? Um abraço a todos, até a próxima.